Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia com todos nós, né? Nesse dia 21 de setembro de 2022, graças a Deus, né? Estamos aqui em vigilância, em obediência à palavra, né? Para a honra e glória do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo, aquele, né, que derramou seu sangue precioso para nos remir, né, dos nossos pecados. E amém, graças a Deus, né? Então, irmão, continuar aí com os nossos vídeos, né? Procurando aí, né? A história aí da cristandade, como se diz, né? Cristianismo, né? Claro que nós estamos vendo a história da igreja, mas como o cristianismo, né? É visto pelo mundo como a igreja, então nós estamos aqui dissecando o cristianismo para mostrar para o mundo e para nós, né? Que o cristianismo não tem nada a ver com a igreja. A sua origem é uma origem espúria, né? Ela não veio dos apóstolos. Ela veio daqueles que não se submeteram aos apóstolos, aos ensinos apostólicos. Porque a eles foi dada a autoridade, né? Para ensinarem, né? As nações acerca da salvação, da criação, né? Da redenção, da eternidade, e de todos esses temas e assuntos que nós estamos vendo. Aí nós estamos vendo aí que, né, essa não submissão aos ensinos apostólicos fez com que, né, aquelas pessoas fossem pregar o Senhor Jesus segundo a lei. Nós estamos vendo aqui a todo momento, né, na evolução, né, secular, digamos assim, desse chamado cristianismo. A gente está vendo que eles estão todo o tempo discutindo a lei de Moisés, né? Implementando a lei de Moisés. E os apóstolos nunca fizeram isso, pelo contrário, né? A lei de Moisés, ela foi apenas o quê? Uma sombra do Novo Testamento, né? Então nós estamos falando aí agora de algumas controvérsias, né? Nós vimos ontem, né, que aí seria a segunda controvérsia, né? Que a primeira foi exatamente aquela narrada lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A segunda foi sobre a Páscoa, né? A data de celebração da Páscoa e a maneira, né, como se deveria celebrar a Páscoa. Então houve uma dissensão, um cisma, né, entre o Ocidente e o Oriente, né? A igreja lá do Oriente, Constantinopla, Antioquia, né, Jerusalém, né, e a igreja de Roma, né, que queria se sobrepor, né, às outras igrejas. Ou igreja não, né, as comunidades, vamos dizer assim, comunidades, que não eram igrejas, né, eram imitadores, né, maus imitadores do Evangelho. Então houve outras controvérsias, né, por exemplo, o celibato, né, proibição do casamento, o uso de barba, o corte de barba, até isso aí teve exatamente nas agendas, né, de discussão e de controvérsia entre eles, né. E uma grande controvérsia, né, surgiu nos séculos oitavo e nono, né. O século oitavo ele terminou no ano 800 e o nono terminou no ano 900, né? Que foi o quê? O que eles chamavam, o que é chamado de iconoclastia, né? Icono significa imagem, né? Clastia significa o quê? Quebra, né? Quebrar. Então, iconoclastia é a quebra de imagens. Então, o que aconteceu? No ano de 726, o imperador lá do Oriente, né? Que era Império Romano, mas também era chamado de Bizantino, né?
O nome dele era Leão III, né? Imperador, né? Do Oriente. O que ele fez? Ele proibiu o uso das imagens de escultura, né? E em 739 ele ordenou a sua destruição, o que foi entendido como um confronto, né? Pelo Ocidente, né? Pelos monges, né? Que defendiam a veneração das imagens, certo? Outro motivo para esta ordem de destruição das imagens é que os muçulmanos chamavam os cristãos de idólatras, né? E eles não apreciavam as imagens, né? Então irrompeu que uma oposição, né, uma disputa, né, entre os padres, né, principalmente romanos, e os monges, que eram principalmente orientais. Mas havia dos dois lados, né, padre e monge. Então os monges contra os padres, né, os monges contra os padres, né, e os monges eles eram a favor das imagens e dos símbolos, né, não é isso? Os padres eram o contrário. E houve então uma piora, né? Então houve uma discussão, houve problemas, né? Aí houve uma coisa pior ainda, porque o Papa da época, que era o tal de Nicolau I, em meados do século XIX, né? É isso? Ele resolveu interferir na nomeação lá do patriarca do Papa, né? Do patriarca lá do Oriente, da Igreja do Oriente, porque nessa época eles já estavam mais ou menos divididos, né? A Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, cada um com a sua doutrinação, né? Então, o que aconteceu? Esse Papa, ele resolveu, então, né, interferir na nomeação do Papa lá do Oriente, do Patriarca do Oriente. E ele não teve sucesso, né? E essa intervenção deixou sequelas, né? Não gostaram, deixou sequelas e brigas e disputas e tudo mais. Até o ano de 1054, né? Aí no ano de 1054, o patriarca de Constantinopla, chamado Miguel Cerulário, ele foi patriarca lá de 1043 a 1058. O que ele fez? Ele condenou, né, a Igreja do Ocidente pelo uso levedado, pelo uso do pão não levedado na celebração da ceia, né? Então a preocupação dele era o quê? É que o pão da ceia devia ser um pão levedado, pão ázimo, né? E aí os irmãos estão vendo que essas coisas vêm até os dias de hoje, né? É isso? Onde a gente vai aí, você vê aí organizações, grupos, religiões, denominações que estão discutindo isso aí até hoje, né? Então esse Miguel Cerulário, ele excomungou, né? Excomungou a Igreja do Ocidente, de Roma, né? Porque em Roma se fazia, né, o uso do pão não levedado, a celebração da ceia. E lá no Oriente se usava o pão asmo ou pão levedado. Este costume era usado desde o século IX. Está vendo? Quer dizer, foi lá no século IX que eles começaram a usar o pão levedado. Antes não, né? Então houve uma tentativa de diálogo que foi radicalizar as opiniões. O diálogo não foi possível, né? Aí o Papa Leão IX, o que ele fez? Ele excomungou o patriarca e seus seguidores. Então foi uma excomunhão mútua, né? Um excomungou o outro por causa do pão levedado, não levedado, usado na ceia, né? Que eles não deviam nem ter fazendo isso, porque eles não têm nada a ver com a cristandade verdadeira, né? Eles não são cristãos, né? Porque exatamente se enlinharam, né,
né, com as heresias e com os ensinos filosóficos da época. Aí vamos parar por aqui, paz seja com todos nós, e até amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.